Força Fênix, a Terra, 616. A Força Fênix é uma das mais antigas entidades cósmicas conhecidas, representando a vida que ainda não nasceu, bem como as forças de criação e destruição. Disse que a Força Fênix é anterior à escuridão e é considerada o fogo do qual todas as coisas nasceram. A Força Fênix é uma manifestação imortal, indestrutível e imutável da principal força universal da vida. Nascido do vazio entre os estados de ser, é o nexo de toda a energia psionica que existe e sempre existirá em todas as realidades do multiverso. A guardiã da criação e guardiã de fato do cristal Emikra, a Fênix está entre os seres mais temidos de todo o universo, tendo o poder de cortar e regenerar a própria existência, bem como destruí-la inteiramente, o que faz parte do propósito da Fênix, o julgamento da Fênix, queimar o que não funciona. Intervenções recentes da Fênix sugerem que o que não funciona é o que ficou estagnado em vez de evoluir naturalmente. O coração da Fênix é o White Hot Room. E história antiga. Há 1 bilhão de anos, os alienígenas Demon Lords of Stasis criaram um feitiço que interrompeu a evolução em seu planeta. A Fênix interveio, unindo-se a um dos alienígenas daquele mundo e quebrando o feitiço e purgando o mundo. O Fênix Host tinha 5 luzes, discípulos de tipos que ajudaram o hospedeiro a controlar o poder infinito da Fênix. Durante seu tempo como uma entidade senciente, viajou pelo cosmos como outros seres cósmicos. A princípio, a Força Fênix era uma massa de energia sem forma, mas há muito tempo atrás, ela veio à Terra e conheceu um mágico chamado Ferol, que adorava a lendária Fênix e cujas visões semelhantes a devaneios levaram a entidade a adotar a forma de pássaro de fogo. Tem hoje. Ferol pediu a Fênix para ajudá-lo emprestando sua energia para projetar um pilar de pedra, que se assemelhava a um farol, através do multiverso. Na Terra, 616, o pilar tornou-se a base do farol para a super equipe britânica, Excalibur, uma equipe a qual a futura anfitriã Raquel Summer se juntaria. Ele também teve um hospedeiro humano primitivo há 1 milhão de anos que ajudou os Vingadores da Idade da Pedra a derrotar um celestial fora de controle que eles chamavam de Caído. Ela se apaixonou por Odin, mas o deixou devido à sua insensibilidade. Em algum momento, milênios depois, Freyr providenciou para que Odin e Gaia tivessem um filho, Thor, que estava imbuído de parte do poder da Fênix. A Força Fênix passou a ser adorada pelos Shi'ar como Falcon, a irmã de seus outros deuses Kaitri e Shara, e reivindicou o guerreiro Rukshir como hospedeiro. No entanto, ele se tornou o primeiro hospedeiro conhecido a sucumbir aos seus impulsos destrutivos e enlouquecer com o poder que incorporava, tornando-se a força malévola de destruição conhecida como Fênix Negra. A fúria de Rukshir levou a Força Fênix a ser temida e demonizada pelo Império Shi'ar, que se esforçou ao máximo para exterminar todas as linhagens consideradas compatíveis com a entidade cósmica. Em algum momento no início da Idade Média da Terra, a Força Fênix escolheu uma mulher viking como seu avatar e se tornou membro de uma equipe de Vingadores que consistia em Thor Odinson, Chefe Elhal, o Motoqueiro Fantasma, Neranda, a Pantera Negra, Bodolf, o Negro, um Princesa Atlante com o Punho de Ferro e Tanara. Também foi adorado pelas culturas indígenas norte-americanas como Thunderbird. Em algum ponto no final do século XV ou início do século XVI, Wilt de Ka'un teve visões da Fênix vindo para a Terra e de um punho de ferro ruivo que a enfrentaria. Em uma visão, ela perdeu o controle e destruiu o mundo. Em outro, ela domou seu poder. Ao caminhar pelas ruas, Wilt se deparou com Fung Ji-woo, filha de uma mulher que se aventurou no mundo exterior e se deitou com um homem de além Ka'un. Depois de derrotar Shou Lao e se tornar o Punho de Ferro, Fung Ji confrontou a Força Fênix e se tornou seu hospedeiro. A Força Fênix tentou dominar Fung Ji e transformá-la em uma Fênix Negra, mas ela conseguiu manter o controle dela. Determinando que ela precisava deixar a Terra para evitar a possibilidade de perder o controle, Fung Ji se aventurou no espaço, para nunca mais ser vista. Atributos. Poderes. A Força Fênix é um dos seres mais poderosos do universo Marvel, possuindo o poder ilimitado de criar e destruir tudo e qualquer coisa. Foi declarado uma ameaça de nível de extinção por Mercúrio e uma ameaça de nível Ômega por Senhor Fantástico. Embora não esteja claro como a Força Fênix funciona, ela parece amplificar as emoções existentes. À medida que as emoções crescem, a perspectiva do anfitrião se torna infinita. Sentimentos individuais como alegria, tristeza e amor pelo outro tornam-se insignificantes. A memória até mesmo de eventos incrivelmente traumáticos, como a memória de Scott Summers do suicídio de Jean Grey na Lua, desaparece. Os poderes da Força Fênix incluem quase onipotência, e a Força Fênix é praticamente onipotente, porém é limitada de maneiras indeterminadas e indefinidas, conforme parece se adequar à sua missão e propósito atual. Como a Fênix Branca da Coroa, foi capaz de distorcer a realidade em escala universal. Este não foi o resultado da divergência, mas sim o efeito da manipulação da realidade que mudou a história. Toque da Força Vital Futura, e a Força Fênix pode explorar a energia fornecida pela Força Vital reservada para as gerações futuras, negando-lhes assim a existência. A Força Fênix possui energia cósmica ilimitada. Com ou sem hospedeiro, é uma das entidades mais poderosas do universo Marvel, capaz de existir em qualquer plano, linha do tempo ou existência dimensional. Explosões de força concussiva, pode exercer essa energia para projetar feixes de imensa força concussiva poderosa o suficiente para destruir corpos planetários inteiros.
Singularidade quântica, em ele pode transmigrar ao longo do tempo e do espaço, dobrando sua energia de volta para si mesmo, fazendo com que desmorone semelhante a um buraco negro. Em seguida, ele se reforma ao chegar ao seu destino, muito parecido com a Fênix dos mitos antigos. Absorção de energia, pode absorver, manipular e controlar diretamente qualquer tipo de energia, como as explosões óticas de cor vermelho rubi do Ciclope ou toda a energia de uma estrela, buraco negro ou até mesmo uma galáxia inteira. Jean, como contra o Fênix, demonstrou ser capaz de ativar e desativar as mutações de outras pessoas apenas com o uso de suas habilidades psíquicas. Controle da força vital, na força Fênix pode controlar e manipular a vida e a própria morte, como tal, pode tirar a energia vital de algo, tornando-o morto ou vice-versa. Nexus psionico, como nexo ou centro de toda a energia psionica em todo o cosmos, o hospedeiro atinge habilidades mentais quase infinitamente poderosas, incluindo telepatia, empatia e telecinesia, e frequentemente procura hospedeiros que tenham habilidades psionicas. Quando ligada a um hospedeiro, a força Fênix fortalece e amplifica amplamente todos os seus poderes e habilidades mutantes sobre-humanos para níveis de poder imensuráveis e inumeráveis que demonstraram ser quase ilimitados, como o verdadeiro hospedeiro da Fênix. Transmutação de matéria, pode manipular e transmutar matéria em um nível subatômico. Teletransporte cósmico, pode teletransportar outras pessoas através de vastas distâncias, como outro planeta ou galáxia, e o vasto vácuo do próprio espaço ou até mesmo uma linha do tempo inteira. Ondas de desintegração, pode consumir e remover uma quantidade quase infinita de moléculas por segundo. Força de ressurreição, pode ressuscitar qualquer pessoa que desejar com seus poderes quase infinitos, pois é a personificação da vida e da própria morte. Ele também pode trazer a si mesmo de volta, assim como seu hospedeiro. Imortalidade, na força Fênix é imortal e indestrutível. Não pode morrer ou ser destruído. Após sua morte em Avengers vs X-Men, foi dito que foi destruído, mas, como já aconteceu muitas vezes, a entidade nunca morreu de verdade. Ele se forma em um ovo cósmico no White Hot Room e fica lá até que esteja pronto para sair. Alguns hospedeiros obtêm a verdadeira imortalidade, mas outros a obtêm por nunca envelhecer ou precisar de comida, água e oxigênio para respirar e, se fossem mortos, a força Fênix o traria de volta à vida. Pirocinese cósmica, pode criar chamas cósmicas sob quaisquer condições, mesmo as impossíveis, como espaço a vácuo ou debaixo d'água. Essas chamas não requerem oxigênio para queimar e queimam tão intensamente que a matéria é consumida sem subprodutos, como cinzas. Ele tem controle perfeito sobre essas chamas, e elas só consomem o que deseja. Essas chamas são capazes de queimar mesmo debaixo d'água. Normalmente, eles se manifestam como um raptor ou parte de um raptor, como uma garra ou asas, no caso de um avatar. Não está claro se essas chamas são uma extensão de suas poderosas habilidades psionicas ou uma pontuação literal de seu propósito de queimar o que não funciona. Manipulação temporal, na força Fênix pode manipular o passado, presente e futuro através de grandes distâncias temporais e com um profundo conhecimento do efeito causal que suas ações terão. Pode ser que o conceito de tempo não se aplique ao White Hot Room. Só foi mostrado quando Jean Grey como a Fênix Branca da Coroa segurou seu universo na palma de suas mãos, possuindo o poder infinito de escrever o que ela faria como a única Fênix verdadeira em qualquer linha do tempo, usando para salvar sua linha do tempo de se tornar um futuro horrível, alterando as memórias de todos na própria realidade no processo. Asmocinese, a força Fênix é capaz de manipular e criar clima cósmico. Pode criar tempestades cósmicas, explosões solares, tempestades geomagnéticas, raios cósmicos, ejeção de massa coronal e buracos negros. Domínio da existência, possui controle total sobre toda a existência, conforme mostrado pela Fênix Branca da Coroa. Ele pode distorcer a realidade, trazer qualquer coisa à existência, manipular livremente todas as coisas existentes e devolvê-las ao nada quando seu propósito for extinto. Seus imensuráveis poderes e habilidades cósmicas parecem ser mais fortes e poderosos quando ligados a Jean Grey, a verdadeira Fênix, que é completamente compatível com a entidade, possuindo níveis incrivelmente fortes e poderosos de divindade telepática, empática e telecinética. Habilidades de status, controle completo e manipulação sobre os reinos da matéria, energia, espaço, tempo, existência e pensamento, pois os dois têm uma conexão estranha e profunda um com o outro. A Jean é a coisa mais próxima que a força tem da forma física como suas almas foram cortadas do mesmo tecido. Ainda não foi explicado como Jean é a verdadeira Fênix e por que, no entanto, foi teorizado que a Fênix é a verdadeira manifestação das habilidades psíquicas de Jean Grey. Como Jean Grey, a Fênix usava telepatia e telecinesia, mas em níveis de poder ilimitados muito maiores, ilimitados como a Fênix Branca. Ela foi capaz de reorganizar a estrutura molecular da matéria e voar em altas velocidades hipersônicas enquanto estava dentro de um corpo planetário. Usando a força Fênix, ela poderia viajar pelo hiperespaço e destruir os cruzadores de batalha Shi'ar com pouco esforço. Habilidades. Como Fênix estava ligada à psique de Jean, ela manteve uma ligação psíquica com Ciclope. Fraquezas. Jean Grey é uma das poucas fraquezas da Fênix. A Fênix demonstrou ser mental e fisicamente incapaz de ferir Jean Grey, e Jean foi capaz de ter controle total da Força Fênix e do The White Hot Room, sem ser anfitriã, e ela até conseguiu rasgar a Força Fênix de Emma Frost contra a vontade da Fênix.
Vulnerabilidade do hospedeiro. E embora a Força Fênix dê ao seu hospedeiro força e durabilidade incríveis, nenhuma delas é infinita. Uma longa batalha pode potencialmente esgotar o host, deixando-o vulnerável a ataques. Magia do Caos. Quando o Ciclope foi possuído pela Fênix, ele foi ferido quando tocou a Feiticeira Escarlate. Emma Frost, a também possuída pela Fênix, sofreu quando detectou telepaticamente a presença de Wanda, mas conforme o Fênix 5 ganhou mais porções, ele se tornou menos eficaz, tornando-se ineficaz quando Wanda tentou ferir Ciclope sozinha. Punho de Ferro, o Mudragão. Shou-Lao foi capaz de ferir Ciclope quando ele foi possuído pela Fênix. Foi alegado pelo observador que o dragão uma vez derrotou a Fênix, mas não há evidências para mostrar isso. Um punho de ferro chamado Fungil usou os poderes do dragão para ajudar a domar a Fênix e dominar seus poderes. Não se sabe se o poder se mostra menos eficaz, pois os Fênix 5 ganharam mais porções da Fênix. Tempestades. A vulnerabilidade emocional. Jane Foster especulou que a Fênix tem medo da tempestade divina dentro do Mjolnir, embora a Fênix negue isso. Descobriu-se que a Fênix tem uma fraqueza para as tempestades, mais emocional. Fireir foi um hospedeiro da Fênix de 1 milhão a.C. que se apaixonou por Odin. Odin tentou se casar com ela à força e ela o deixou. Pelo bem da Terra, ela conspirou com Gaia para conceber um filho com Odin, Thor. No entanto, logo após Gaia dar à luz Thor, ele foi morto por Laufey. Fênix o salvou e o trouxe de volta à vida, e ela o vê como seu filho. Sempre que Thor chorava, ele fazia tempestades, e a partir de então, a Fênix evitava as tempestades porque o som do trovão era demais para suportar. No entanto, a extensão real dessa fraqueza é discutível, já que a Fênix não mostrou tal aversão a tempestades durante seu tempo representando Jean Grey, durante lutas com Thor ou enquanto habitava qualquer outro hospedeiro. Apesar dessas fraquezas, a própria Força Fênix nunca realmente sentiu ou disse que dói. Afeta apenas o hospedeiro e mesmo que a Fênix esteja no controle, apenas o hospedeiro sente dor, mas sua fraqueza é o controle sobre o hospedeiro. Mesmo que o hospedeiro seja destruído, a Força Fênix pode ressuscitá-lo. Parafernália. Transporte. Voo sob seu próprio poder. Voo intergaláctico através do hiperespaço. X-Men Stratojet. Acesso Shi'ar Stargates. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!